Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 178. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia, e no final nós temos um mini estudo bíblico sobre o que nós lemos. Pode compartilhar com as pessoas que você conhece. Vamos alcançar o máximo de pessoas que conseguimos. Se você ainda não segue Mulheres com Fé .oficial, faça isso hoje mesmo. Lembrando que todos os áudios estão gravados no YouTube do Mulheres com Fé, no canal do Mulheres com Fé e também no podcast no Spotify. Hoje eu vou ler para vocês 1 Reis, dos capítulos 17 ao 19. Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa oração. Senhor, muito obrigada, Pai, pela sua bondade, sua graça, sua misericórdia, seu amor, a sua provisão sobre as nossas vidas, mesmo não merecendo, Pai, tantas coisas que o Senhor nos dá diariamente, tantas coisas que o Senhor nos provê, o Senhor sempre está ali cuidando de nós, que possamos ver, Pai, os pequenos milagres que o Senhor nos dá todos os dias, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua boa mão, porque o Senhor sempre está nos segurando, Pai, para nos mostrar o caminho correto. Que através da leitura de hoje nós possamos ter os olhos abertos para entender a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, conhecimento e compreensão da Tua palavra. Que hoje possamos amar o Senhor ainda mais. Que se houver alguma mentira, algum engano que nós tenhamos acreditado até o dia de hoje, que a Tua palavra nos traga a luz e nos traga toda a verdade, Senhor Deus. Muito obrigada por essa oportunidade. Trabalha em nossas vidas, transforma os nossos corações para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 17. Elias alimentado por corvos. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho do Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste de Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. A viúva de Sarepta. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo,
para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher dona da casa ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-a para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, trouxestes também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ela se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. 1 Reis, capítulo 18. Elias e Obadias. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em suas cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: Vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi para uma direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava no caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que te entregues o teu servo Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu Senhor: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isto a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu senhor: Elias está aqui? Ele vai me matar. E disse Elias: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Elias ao Monte Carmelo. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo.
Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pequenos pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que respondeu por meio do fogo, esse é o Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe ele está meditando ou ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precisando ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo das descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, no qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou um novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: Prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse o seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: Volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: Uma nuvem tão pequena quanto a mão de homem estava se levantando do mar. Então Elias disse: Vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu do carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho de Jezreel. 1 Reis, capítulo 19. A fuga de Elias para Horebe.
Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à tua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. O Senhor aparece a Elias, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: sai e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. O rosto saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. O chamado de Eliseu. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou. Apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Bom, a 1 Reis, capítulo 17, é um capítulo que narra a história dos reis de Israel e Judá. Esse capítulo em particular concentra-se na vida do profeta Elias, um dos profetas mais conhecidos na Bíblia. O capítulo começa com Elias proclamando uma profecia a Acabe, o rei de Israel naquela época, anunciando uma seca que assolaria a terra por um período prolongado como consequência do pecado e da idolatria do povo.
Esta profecia é um exemplo da função dos profetas do Antigo Testamento, que frequentemente eram usados por Deus para transmitir mensagens divinas e advertências ao povo. Além disso, esse capítulo relata como Deus providenciou milagrosamente alimento para Elias por meio dos corvos e como mais tarde, quando um riacho secou devido à seca, Deus direcionou Elias para a casa da viúva de Sarepta, onde realizou outro milagre ao multiplicar o azeite e a farinha, e salvando assim também a vida da viúva e do seu filho. Esse capítulo é fundamental para a compreensão da obra de Elias como profeta e do modo como Deus provê e protege aqueles que o seguem. Quando Elias estava na casa da viúva de Sarepta, ali dos versículos 17 ao 24, é nos mostrado também um outro relato que aconteceu na casa, a ressurreição do filho da viúva. Demonstra o que? Uma intervenção divina e a poderosa obra de Deus por meio do profeta Elias. O filho da viúva que havia sido acolhido por Elias e a sua mãe durante a seca, ele fica doente gravemente e acaba morrendo. A viúva, mergulhada na tristeza, expressa sua angústia a Elias, acreditando que a presença dele trouxe a lembrança de seus pecados à mente de Deus, resultando a morte do seu filho. Elias, no entanto, toma uma atitude extraordinária. Ele leva o filho da viúva ao seu quarto, coloca-o na cama e clama a Deus, pedindo que a alma da criança retorne a ele. O profeta ora com tanta fé, demonstrando sua confiança na vontade de Deus e no poder divino. Deus escuta a oração de Elias e responde de maneira milagrosa. O filho da viúva é restaurado à vida e é entregue de volta à sua mãe, vivo e saudável. A reação da viúva é de profundo reconhecimento e adoração a Deus. Ela declara a Elias que agora sabe que ele é um homem de Deus e que a palavra do Senhor é verdadeira em sua boca. No capítulo 18, encontramos a narrativa do confronto entre Elias, o profeta do Senhor, e os profetas de Baal, uma divindade pagã adorada pelo povo de Israel, sob a influência de Jezabel. O capítulo começa com a terra sofrendo de uma grande seca, que foi profetizada por Elias como um juízo de Deus contra a apostasia do povo de Israel. O ponto culminante do capítulo é o desafio de Elias aos profetas de Baal, para provar qual Deus é verdadeiro, o Deus de Israel ou Baal. Este desafio ocorre no Monte Carmelo, onde Elias constrói um altar e pede a Deus que envie fogo do céu para consumir o sacrifício. O relato desse evento é repleto de tensão e demonstra o poder de Deus de Israel em contraste com a impotência de Baal. Esse capítulo nos mostra fé, uma história de fé, de milagres e de confronto espiritual que ressalta a fidelidade de Deus e a importância de adorá-lo exclusivamente. É um episódio crucial na vida de Elias e na história de Israel, destacando a necessidade de escolher a quem servir e reconhecer o Deus verdadeiro. Vamos falar um pouquinho de Obadias nesse capítulo. Os versículos de 3 a 6 revelam esse momento crucial na vida de Elias e na narrativa do Antigo Testamento. Nesses versículos nós observamos Elias encontrando com Obadias, um alto funcionário do rei Acabe, enquanto a terra de Israel enfrenta uma terrível seca de 3 anos e meio, como havia sido profetizado. Elias, sob a direção de Deus, havia anunciado essa seca como um juízo divino sobre a apostasia e a idolatria do povo de Israel. Neste contexto de escassez e sofrimento, Elias se apresenta a Obadias e lhe dá uma missão crucial: encontrar-se com o rei Acabe e informá-lo da presença de Elias. Obadias é uma figura interessante, porque ele é um homem que teme a Deus. Apesar de servir em uma posição elevada sobre o governo de Acabe e Jezabel, que eram notórios por promoverem a idolatria e a perseguição aos profetas do Senhor. Mas Obadias demonstra coragem ao aceitar a missão de Elias, embora seja ciente dos riscos que ela implica. O encontro de Elias e Obadias é um momento tenso, onde Elias assegura a Obadias que ele se apresentará diante de Acabe, apesar das consequências potencialmente fatais que isso pode ter.
Elias queria confrontar diretamente Acabe e desafiar os profetas de Baal, e sua presença na corte real era crucial para essa tarefa. Bom, Obadias reconhece Elias e expressa sua preocupação, temendo que Elias possa desaparecer novamente antes dele retornar com a mensagem do profeta ao rei Acabe. Elias assegura a Obadias que ele o encontrará e que ele não precisava ficar preocupado. Este encontro serve para destacar a coragem de Obadias, pois ele arriscou sua vida ao ajudar a proteger os profetas do Senhor durante um período de perseguição liderado por Jezabel e Acabe. O temor de Obadias de que Elias pudesse desaparecer repentinamente demonstra a imprevisibilidade das ações do profeta e a tensão reinante na corte de Acabe. Quando Elias finalmente se encontra com Acabe, ele o confronta por sua idolatria e apostasia, atribuindo a culpa pela seca que assola a terra diretamente às práticas pecaminosas do rei e do povo de Israel. Elias então propõe um desafio notável, convocando todos os profetas de Baal e Aserá, as divindades pagãs adoradas em Israel, para o teste de fogo no Monte Carmelo. Quando Acabe encontra Elias, ele o chama de perturbador de Israel, atribuindo a ele a responsabilidade pela seca que aflige a nação. No entanto, Elias refuta essa acusação, colocando a culpa diretamente sobre as práticas idólatras de Acabe e do povo de Israel. O confronto entre Elias e Acabe ilustra o profundo contraste entre a fidelidade de Elias ao Deus de Israel e a infidelidade do rei e seu povo. Elias então convoca todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá para o Monte Carmelo, um local de grande importância religiosa. O objetivo desse desafio é determinar qual é o Deus verdadeiro, o Senhor de Israel ou as falsas divindades adoradas pelo povo. O final dessa história você já sabe, no qual o fogo do céu consome o altar. O nosso Deus consome o altar, o sacrifício, até a água. Isso não apenas valida a fé de Elias, mas também leva o povo de Israel a reconhecer a soberania do Deus de Israel e abandonar a idolatria, que é o tema central desta passagem. E o capítulo 19 é um capítulo emocionante. Enquanto o capítulo 18 destaca o desafio de Elias aos profetas de Baal no Monte Carmelo e a demonstração poderosa da soberania de Deus, o capítulo 19 nos leva a uma jornada profunda na alma e na fé de Elias. O capítulo começa com Elias fugindo para o deserto após as ameaças de morte da rainha Jezabel, que não ficou satisfeita com a derrota dos profetas de Baal. Então, neste momento, Elias enfrenta uma crise emocional e espiritual, revelando a humanidade e a vulnerabilidade de um homem tão poderoso e dedicado a Deus. Ele chega a pedir a Deus que tire a sua vida. Entretanto, Deus não o abandona. Envia um anjo para fortalecê-lo com comida e água, encorajando-o a seguir para o Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. Lá, em uma caverna, Deus se manifesta a Elias, não no fogo, no terremoto ou no vento, mas em uma voz mansa e delicada, reafirmando sua presença e propósito na vida do profeta. Esse capítulo 19 é uma lição profunda sobre a importância da fé perseverante, a compaixão de Deus diante das nossas fraquezas e a necessidade de ouvir a voz de Deus em meio às lutas e os desafios da vida. Ele oferece valiosas reflexões sobre o papel do profeta e a relação entre a humanidade e a divindade. Amém? Aqui foi toda a leitura desses 3 capítulos, algumas explicações através desse mini estudo bíblico. Espero que Deus esteja falando ao teu coração e que continue trabalhando na sua vida. Te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.